A paz do Senhor, meus amados. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem observado nos templos, entre a igreja evangélica, brasileira principalmente, uma igreja dividida, polarizada, porque, infelizmente, nós vemos muita gente, e não estou falando das pessoas que estão lá fora, estou falando, me referindo aos servos do Senhor. Tem colocado a sua esperança no homem. E a Bíblia nos fala o seguinte: maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito é o homem que coloca a sua esperança no outro homem. E nós vemos homens que servem a Deus, homens que estão aí, muitas vezes nas lideranças das igrejas, infelizmente, homens que fazem a obra no altar, colocando suas esperanças no homem. Jesus Cristo, quando esteve aqui, nessa terra, ele já nos alertava para o que está acontecendo hoje. Aqui em Mateus 24, no versículo 23, capítulo 24 de Mateus, no versículo 23, ele diz o seguinte: se possível, até os próprios escolhidos seriam enganados. Quem são os escolhidos? Aqueles que servem a Deus, aqueles que têm uma aliança com o Senhor, aqueles que estão dentro dos templos, muitas vezes pregando a palavra, disseminando o evangelho. Mas não é isso que nós temos visto. Uma igreja polarizada, dividida, o próprio diabo confundindo os homens de Deus. Aqui, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: vejam se isso não é uma realidade do que está acontecendo. Muitos têm desprezado os poderes de Satanás, mas ele existe e tem enganado a muitos e tem atuado principalmente nesses tempos, dentro das igrejas, confundindo a cabeça de muitos irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século, Deus escrito com letra minúscula, simbolizando aqui Satanás, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não é isso que nós estamos vendo. Aqui a palavra está se referindo que cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que estão lá fora, que não têm uma aliança com Deus, que não têm um comprometimento com o Senhor. Mas nós temos visto também que Satanás tem enganado pessoas dentro da igreja. Infelizmente, é lamentável, porque nós temos visto a palavra de Deus tem saído dos púlpitos cada vez mais. Tem se observado o evangelho genuíno de Cristo. Tem saído da igreja. Ou seja, meu amado, Jesus Cristo, ele está lá fora. Preste bem atenção. Raciocine se isso não é verdade. Fecharam as portas para o Espírito Santo de Deus. Ele está lá fora batendo. Ele quer entrar na tua igreja. Ele quer ser o preletor e não o homem, chamando para si a exaltação. Abra a sua igreja para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a palavra para os irmãos que estão passando por essa situação, sendo confundidos, colocando suas esperanças nos homens, infelizmente. Então, meus amados, isso é muito triste. Eu estou admirado com o que eu estou vendo. Cada vez mais a palavra de Deus saindo das igrejas, dos templos,
E quando chega o irmão falando acerca dessas verdades, nós percebemos que, infelizmente, ele é logo descartado. Tem acontecido muitos conflitos dentro das igrejas. E são relatos que têm chegado até a minha pessoa acerca disso. Irmãos que têm pregado acerca da volta de Jesus, acerca do inferno, acerca do pecado, e isso nós temos visto que incomoda. Então pense muito bem, meu amado, pense muito bem, porque a ira de Deus ela virá sobre a terra. É só uma questão de tempo. O Senhor Deus, Ele está no comando, está sim, mas Ele está permitindo, Ele permitirá que a sua igreja passe por alguns estreitos para que aprenda a dar o devido valor, a devida glória àquele que é merecedor, que é o Senhor Jesus. Abra a porta da sua igreja para que o Espírito Santo ministre a palavra genuína de Cristo, a palavra da salvação, porque o Senhor está irado. No livro do Apocalipse, ele cita 4 cavaleiros, cada um representando uma situação, uma catástrofe que acontecerá na Terra, no planeta. Muitos têm dito por aí, mas isso não é para agora, isso é para outra geração, isso vai demorar. Não, os sinais estão aí. A Bíblia nos fala, nos relata que os sinais seguirão aqueles que creem. Notem bem, aqueles que creem. Os que duvidam, infelizmente, estão desapercebidos porque não creem. Estão achando que está muito longe a volta de Jesus. Mas fiquem mais atentos aos acontecimentos, ao noticiário escatológico. Preste atenção no que está acontecendo, as perspectivas para esse mundo, as catástrofes que estão acontecendo por aí, gente fugindo de guerra. Nunca se viu um êxodo tão grande no mundo inteiro já. Gente fugindo de guerras. Já pensou que situação? Então fique atento, porque isso tudo é sinal da volta de Jesus. Creia, meu amado, Jesus está às portas. E logo em seguida, o anticristo, o homem do pecado, será colocado no poder deste mundo. Creia, isso vai acontecer em breve. Isso aqui, meu amado, Deus colocou no meu coração de eu gravar essa mensagem como um alerta para vocês que ainda, infelizmente, estão desatentos. Me perdoem, eu peço desculpas, mas é um alerta de Deus para a Igreja de Cristo, a Igreja brasileira. Porque lá fora, meus irmãos, as igrejas já, infelizmente, já apostataram da fé, já abandonaram a fé. Onde era templo, onde se falava da palavra de Deus, infelizmente, virou prostíbulo, virou biblioteca, virou bar. Então, lá fora já há uma apostasia muito grande e nós estamos aqui como atalaias de Deus para lhe trazer esse alerta, para que isso não venha acontecer na igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira. Prestem muita atenção com o que está acontecendo. Homens colocando esperança num homem. Infelizmente, há caminhos ao homem que parecem bons, mas no final é caminho de morte. Está aqui escrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final é caminho de morte. Infelizmente. É o que nós estamos vendo, parece que nós estamos caminhando para isso. Uma decepção muito grande em que muitos brasileiros que têm colocado a sua esperança nos homens vão ter.
uma grande decepção. Prestem muita atenção, porque nem tudo nós podemos falar aqui, nesse canal, mas peço perdão, peço desculpas. Eu estou aqui como um atalaia de Deus para alertar você, meu amado, que está aí na tua igreja. Pregue a palavra de Deus. Não saia dos caminhos do Senhor. Muitos têm se esfriado na sua fé porque nós vemos o Evangelho de Cristo está saindo dos púlpitos. Que Deus possa abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.